Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Dom Tomé, e como ficou o clima da Comissão de Assuntos Sociais ontem na Câmara dos Deputados? Nada bom, né? Pois é, Brasília ontem, uma terça-feira, diríamos pesada em muitos sentidos. Primeiro, a Polícia Federal entregando relatório sobre o presidente Temer e, de fato, acusando com indícios fortes de corrupção passiva, e no momento em que o presidente está fora do país. Depois, o ministro Fachin desvinculando outras denúncias de Temer e do Eduardo Cunha, não deixando então ficar em Curitiba, mas passando para outros estados, porque estariam desvinculados, essas denúncias estariam desvinculadas da Lava Jato. Tem muita gente que não gostou e não está gostando desta desvinculação. E depois, então, na comissão, na Câmara dos Deputados, das Ações Sociais, Comissão de Ações Sociais, um clima muito desagradável. Nem o próprio PMDB se entendendo. A presidente da comissão, a Marta Suplicy, parecia um pouco nervosa, transtornada, discutindo com alguns componentes da comissão, sobretudo com Lindbergh Farias, também com a Cátia Abreu, e a Cátia Abreu é do partido dela, só do PMDB. O Lindbergh é do PT e conhece profundamente a Marta, e ela também o conhece profundamente, pois ela também fez parte muito tempo do PT. E nesse clima de tensão, nesta comissão, os agentes do governo acabaram bobeando, e a reforma trabalhista, que deveria ser votada ali, como foi de fato, acabou perdendo por um voto. Os governistas achavam e davam por seguro que a reforma seria aprovada nesta comissão, e, no entanto, ela foi rejeitada por um voto. Olhando os jornais da madrugada e de hoje de manhã, nos dá essa impressão que os governistas estão com tantas frentes de defesa, com tantos problemas a defender o governo Temer ou a defender pessoas do governo Temer, que vacilaram aqui nesta comissão, e aquilo que estava por certo para eles acabou num resultado contrário, com votos até mesmo, se eu não me falha a memória, até mesmo do PSDB. Isto é um sinal de alerta, um sinal amarelo. E na minha compreensão mostra que no plenário, na hora da votação, as coisas não estarão tão tranquilas. Muito embora o presidente na Rússia tenha dito que está sob controle, que o que importa é a votação no plenário, enfim. Mas muita gente do plenário, sem dúvida, leva em conta o voto da comissão. Eu diria assim que em Brasília, nessa semana, está todo mundo pisando em ovos, numa situação, muitas situações muito delicadas, envolvendo muita gente. Ninguém quer dar um passo mais concreto, um passo mais firme. Parece que está todo mundo olhando para um lado, para o outro, para ver para onde o tempo vai. Mais espectadores do que agentes da vida política. Isso não é muito bom para o Brasil. Dá a impressão que eles estão mais preocupados em salve-se quem puder, do que de fato encontrar caminhos para as diversas crises que nós vivemos, não só política, mas também econômica e social. Pois é, Dom Tomé, existem duas reformas, a reforma trabalhista e a previdenciária. A reforma trabalhista, digamos assim, teria um pouco menos de resistência que a previdenciária. Essa derrota é preocupante para o governo, até porque ela estava sendo utilizada, a reforma trabalhista, como uma forma de demonstrar, né, o governo, o Michel Temer, que ainda tem força no Congresso. Essa derrota mostra que essa força é bastante relativa. Será que o governo Michel Temer está subindo no telhado, Dom Tomé? Pois é, aquilo que a gente dizia, esse resultado é um sinal amarelo, é um sinal de alerta. Os governistas davam por certa a vitória na comissão. Essa vitória não aconteceu, ainda que
a derrota tenha sido por um voto, e lá estivesse suplentes, tivesse pessoas que eles esperavam o voto favorável e não tiveram. Eu creio que sim, que esse resultado vai influenciar no plenário. O governo Temer poderá vencer no plenário a reforma trabalhista, mas será uma margem muito pequena, e para isso ele vai ter que negociar muita coisa, vai ter que soltar muito dinheiro aí para concessões, exigências de projetos aí de senadores e de deputados federais. Se ganhar no plenário da Câmara e do Senado, terá um custo muito alto para o governo Temer. As coisas não estão assim tão seguras na reforma do trabalho e muito menos na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é muito mais polêmica do que a reforma do trabalhista. Tá certo então, doutor Mel. Obrigado pela participação. Forte abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.